A maioria dos homens comete o primeiro erro fatal sem nem perceber. Eles se entregam rápido demais. Estão excessivamente disponíveis, excessivamente atenciosos, excessivamente ansiosos para demonstrar seu interesse antes que a mulher sinta o menor desejo de merecer esse privilégio. E isso, segundo Maquiavel, destrói a percepção de valor antes mesmo que o relacionamento tenha a chance de nascer. Porque no jogo do poder, e a dinâmica entre homens e mulheres também é um jogo de poder. O que é abundante nunca é apreciado. O que está sempre presente, à espera ou disposto, torna-se parte da paisagem, e ninguém persegue a paisagem. As pessoas só perseguem o que parece difícil de obter, o que se apresenta como valioso, limitado e seletivo. É aqui que entra em jogo a escassez calculada, uma das armas mais poderosas que um homem pode usar quando quer que uma mulher o valorize, o respeite e o persiga. Não se trata de desaparecer ou puni-la com o silêncio. Trata-se de algo muito mais sutil, quase cirúrgico. A capacidade de controlar sua disponibilidade para que cada interação com você tenha peso, intenção e significado real. Maquiavel diria que o homem que controla seu próprio acesso controla como os outros o percebem. Se você está sempre acessível, não é escolhido, é dado como certo. Mas se você se torna escasso, não por falta, mas por estratégia, então você se torna valioso. A escassez calculada se baseia em um princípio psicológico que rege todos os seres humanos. O desejo se intensifica quando sentimos que algo pode nos escapar. E é exatamente aí que muitos homens falham. Eles pensam que para atrair uma mulher, precisam mostrar tudo, dar tudo, tornar tudo fácil. Mas o que realmente desperta o interesse feminino é a sensação de que você não é um prêmio que é entregue de bandeja. Você é um privilégio que precisa ser conquistado. Cada mensagem que você responde às pressas, cada disponibilidade instantânea, cada sinal de carência, diminui seu valor na mente dela. Não porque você valha menos, mas porque ela o vê como alguém sem prioridades próprias, alguém disposto a colocar a própria vida em espera por uma migalha de atenção feminina. Maquiavel ensinou que o governante mais poderoso é aquele cuja presença é forte o suficiente para ser desejada, mas escassa o suficiente para ser respeitada. Essa é exatamente a fórmula que você deve aplicar aqui. Não se trata de retirar sua energia, mas sim de dosá-la de forma inteligente. Quando você limita sua disponibilidade, não está sendo frio. Está criando um espaço mental onde ela começa a pensar em você mesmo quando você não está presente. Ela começa a se perguntar por que você não está aparecendo, o que está fazendo, em que está focado. Esse pequeno vazio, essa lacuna entre uma interação e a seguinte, age como um ímã psicológico. O que não está imediatamente ao alcance se torna mais intrigante, mais atraente, mais desejado. Além disso, a escassez calculada envia uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Você tem uma vida, e essa vida não gira em torno dela. Longe de afastá-la, isso desperta algo profundo em sua natureza emocional. Uma mulher é atraída pelo homem que tem propósito, direção e domínio sobre seu tempo. Se você não está sempre disponível, não porque está brincando, mas porque está genuinamente ocupado construindo seu mundo, seu valor se multiplica. Ela começa a vê-lo como alguém com padrões, alguém que não dá sua atenção a qualquer um, alguém que escolhe. E o que um homem seletivo oferece se torna um tesouro. Mas a escassez calculada também cria contraste, e o contraste é uma das ferramentas emocionais mais poderosas. Quando você é moderadamente escasso, qualquer momento de presença plena parece mais intenso, mais real. Não há saturação, nem monotonia. Cada interação se torna uma experiência que ela sente que deve valorizar, aproveitar e proteger. Aos poucos, sem que você faça nada óbvio, ela começa a investir mais. Ela pede mais, busca mais, persegue mais sinais seus, porque sente que esses sinais têm valor. E quando uma mulher percebe valor, a busca começa.
Não uma busca desesperada, mas uma busca elegante, emocional, curiosa e constante. Maquiavel afirmou que quem controla o ritmo controla o desejo. E o ritmo é simples. Não esteja sempre presente. Não dê tudo de si. Não apareça sempre que ela estalar os dedos. Mantenha uma distância suficiente para que ela precise se aproximar. Mantenha silêncio suficiente para que ela precise falar. Ofereça disponibilidade suficiente para que ela precise pedir acesso. Quanto mais ela investe, mais sente que precisa proteger o que já investiu. A escassez calculada não apenas desperta o desejo feminino, como também desperta respeito. Porque um homem que sabe se controlar demonstra domínio emocional. E esse domínio é magnético. É o tipo de presença que permanece na mente dela, mesmo quando você está longe, que a faz checar o celular, que a faz se perguntar se está fazendo o suficiente para manter sua atenção. E é precisamente nesse momento que ela começa a sentir que precisa conquistá-lo. Quando o poder muda de mãos e os papéis de perseguidor se invertem. Maquiavel compreendeu algo que a maioria dos homens modernos esqueceu. A mente humana não se obceca com o que é totalmente conhecido, mas com o que não consegue compreender completamente. E quando se trata de desejo feminino, essa regra se torna ainda mais forte. Uma mulher não se envolve com um homem que diz tudo, mostra tudo, revela tudo desde o primeiro encontro. Ela se envolve com um homem que deixa perguntas sem resposta, silêncios estratégicos, gestos que parecem casuais, mas escondem intenções. O mistério não é a ausência de informação, é a presença calculada de pequenos sinais que acendem a imaginação. E quando a imaginação é ativada, sua presença emocional na mente de uma mulher cresce sem que você mova um dedo. Maquiavel diria que o mistério não é apenas ser difícil, é uma forma de poder. Porque quem controla o que é revelado e o que é oculto, controla a narrativa. A mulher que tenta te entender, que interpreta seus silêncios, que decifra suas decisões, acaba investindo energia emocional em você. E cada vez que ela investe, ela se apega mais. O mistério se torna um fio invisível que aprende, uma armadilha suave, mas inevitável. Não porque você a engana, mas porque você a faz participar de um jogo psicológico onde ela sente que pode vencer, mas que nunca se resolve completamente. Para construir esse mistério, você não precisa se tornar um personagem sombrio ou inventar uma personalidade que não possui. Maquiavel jamais aconselharia uma máscara falsa, mas aconselharia revelar seu mundo com moderação, como um rei que não mostra todos os aposentos de seu palácio de uma só vez. Uma mulher quer saber quem você é, mas não quer tudo servido de bandeja. Ela quer descobrir. Ela quer pistas, não monólogos. Ela quer peças dispersas que possa juntar, não confissões desesperadas que matam o suspense. Se você se abrir muito rápido, ela sente que já te conquistou. Se você revelar apenas 30%, ela sente que precisa dos outros 70%. É aí que a perseguição começa. O mistério também é construído por meio de ações, não apenas palavras. A maneira como você se ausenta no momento certo, sua capacidade de não reagir de forma previsível, sua calma quando ela tenta te provocar emocionalmente. As mulheres testam limites, faz parte da natureza delas. Mas o homem com poder não reage instantaneamente, não cede, não busca explicações, não se justifica. Ele responde apenas quando faz sentido, quando é estratégico, quando reforça a imagem de um homem que não pode ser facilmente manipulado. Isso a perturba, a intriga, a fisga. Um homem que não entra no jogo dela se torna o jogo. Mas mistério não é frieza, é profundidade. Isso demonstra que você é mais do que aparenta. É manter uma aura de propósito, independência interior e direção. As mulheres são fascinadas por homens que possuem um rico mundo interior, um objetivo que perseguem com disciplina. Maquiavel ensinou que o governante deve ser difícil de decifrar para manter o controle sobre aqueles ao seu redor. O mesmo se aplica à atração.
Não deixe que ela preveja cada movimento seu. O previsível é entediante, o imprevisível é viciante. Quando uma mulher não tem certeza exatamente de qual lugar ocupa na sua vida, sua mente trabalha para descobrir. E enquanto isso acontece, você se aprofunda cada vez mais na atenção dela. Observe os homens que são cortejados por mulheres. Eles não são os mais gentis, os mais disponíveis ou os mais demonstrativos. São aqueles que transmitem a vibe de: não tenho certeza do que esse homem está pensando, mas quero saber mais. Eles nunca revelam todas as suas cartas. Eles têm uma vida que não gira em torno de uma mulher. Então, ela sente que precisa conquistar um lugar nela. O mistério se torna ainda mais poderoso quando se compreende o valor do silêncio. O silêncio de um homem confiante vale mais do que 100 palavras de um homem carente. O silêncio demonstra controle. O silêncio demonstra que nada o pressiona. O silêncio demonstra que você decide quando falar e quando se calar. Uma mulher se lembra mais de uma pausa bem colocada do que de um discurso desesperado. E nessas pausas, ela imagina. E o que ela imagina a aprisiona mais do que qualquer verdade direta. Enquanto ela tenta te decifrar, o mistério cria uma tensão emocional que a mantém cativada. Não é uma tensão negativa. É a tensão do desejo, da curiosidade e da busca. Ela quer saber o que você realmente gosta, o que pensa dela, o que te incomoda, o que te emociona. E como você não diz tudo, ela permanece, tenta, se esforça, te observa mais. Maquiavel explicaria que uma mente que busca é uma mente que se sente desafiada. É por isso que, quando você é um mistério equilibrado, ela sente que ainda não te compreende completamente. E isso a impulsiona a se aproximar cada vez mais. E aqui vem a transição natural para a próxima verdade. Você não pode criar mistério se não tiver algo maior do que uma mulher em sua vida. Porque o mistério libera seu verdadeiro poder quando vem de um homem independente. Um homem que não é definido pela atenção feminina. Um homem que tem seu próprio caminho. É aí que o mistério deixa de ser uma técnica e se torna uma característica autêntica que ela sente sem que você diga uma palavra. Segundo Maquiavel, a independência não é apenas a capacidade de estar sozinho, é a capacidade de governar a si mesmo sem que a opinião, a aprovação ou o afeto de uma mulher se tornem a bússola da sua existência. Num mundo em que muitos homens vivem presos à mensagem que nunca chegou, ao gesto que não entenderam ou à atenção que pensam ter perdido, a independência torna-se a qualidade mais rara e, portanto, mais valiosa. Maquiavel diria que o homem que primeiro governa a si mesmo é o único verdadeiramente capaz de influenciar os outros. E é precisamente esse domínio interior que faz com que uma mulher não só admire um homem, como também o persiga. Quando um homem demonstra que o seu tempo é limitado, que os seus objetivos o chamam, que a sua vida não depende da validação feminina, uma mulher percebe um tipo de poder que não pode ser fingido. Ela consegue perceber instantaneamente quando um homem está a agir de forma independente para a impressionar e quando essa independência provém da verdadeira disciplina de uma vida com propósito. Maquiavel afirmava que os reinos mais difíceis de conquistar eram aqueles cujos governantes não se deixavam influenciar por bajulação, vaidade ou emoções impulsivas. O mesmo se aplica ao homem que possui um império interior. Esse homem é impenetrável, e o impenetrável é sempre irresistível. Independência não é indiferença, é prioridade. Quando um homem coloca seu crescimento, disciplina e missão pessoal em primeiro lugar, uma mulher começa a se perguntar qual o seu lugar nesse mundo sólido e autossuficiente. E quando uma mulher começa a se perguntar, ela também começa a buscar. Porque a natureza humana, como explica Maquiavel, é movida pela necessidade de resolver a incerteza. O mistério por si só não basta sem estrutura, e a estrutura não basta sem distância. A independência
É precisamente essa combinação perfeita de firmeza e enigma que a força a se aproximar de você, em vez de se afastar. Mas a verdadeira independência só pode nascer quando um homem para de medir seu valor pela atenção feminina. Maquiavel ensinava que um governante fraco é aquele que busca constantemente aprovação, porque se torna manipulável, previsível e fácil de controlar. Da mesma forma, o homem que deseja ser cortejado não pode ser alguém cujo humor oscila dependendo se ela respondeu à mensagem. Ele precisa ser um homem centrado, capaz de manter o rumo mesmo quando a emoção o tenta a se desviar. Um homem assim não precisa provar nada. Sua mera presença revela que ele não está desesperado, não está excessivamente disponível, não está disposto a sacrificar sua própria grandeza por uma conexão que ainda não foi conquistada. E é aí que a psicologia feminina entra em jogo. Uma mulher se sente atraída pelo homem que já é completo, porque esse homem não exige, não implora, não corre atrás. Ele não precisa que ela o queira para continuar avançando. E justamente por isso, ela começa a desejá-lo. O desejo feminino se alimenta da intriga, e a intriga se alimenta do valor percebido. Não há percepção de valor maior do que a de um homem com uma vida tão rica que ela queira fazer parte dela. É aí que o instinto de cortejar desperta. Um homem independente também é um homem desafiador, não tóxico ou manipulador, mas naturalmente desafiador. Um homem com objetivos claros, padrões elevados e caráter definido. Ela sabe que precisa se esforçar para conquistar sua atenção. Sabe que não pode conquistá-lo com o que funciona com homens comuns. E esse desafio desperta algo dentro dela. Maquiavel diria que a dificuldade torna a conquista mais doce e que o desejo cresce na proporção dos obstáculos. Em outras palavras, quando você não é fácil de conquistar, ela sente que você é valioso. Quando você não depende dela, ela sente que você é estável. Quando você não muda seu caminho para agradá-la, ela começa a mudar o dela para se aproximar de você. E isso nos leva, inevitavelmente, ao próximo princípio maquiavélico que se funde naturalmente com a independência: a arte de dar e recuar como arma psicológica. Porque uma mulher só começa a perseguir quando ainda não o compreendeu completamente. Maquiavel afirmou que em todo relacionamento humano existe uma lei cruel, mas inevitável. Quem sente menos, governa mais. Não porque o desapego seja uma virtude, mas porque o controle emocional dita a direção do comportamento. No jogo da atração, essa verdade se torna ainda mais clara. Uma mulher que persegue intensamente um homem não o faz porque ele é superior, perfeito ou inatingível, mas porque ela percebe, consciente ou inconscientemente, que ele ainda não foi totalmente conquistado. Essa percepção desencadeia uma reação natural em sua psicologia: a necessidade de obter o que ela ainda não possui. O homem que cai na armadilha de dar toda a sua atenção desde o início torna-se previsível, linear e emocionalmente vulnerável. E o pior de tudo, essa disponibilidade absoluta o coloca, sem que ele perceba, no lado vulnerável da equação. Maquiavel diria que o príncipe que revela sua necessidade perde a lealdade de seu povo. Da mesma forma, o homem que expõe seu desespero perde o fascínio de uma mulher. Ela pode apreciá-lo, até mesmo amá-lo, mas deixará de persegui-lo porque não há mais nada a alcançar, nada a conquistar, nada a provar. É por isso que o investimento emocional inverso é uma arte delicada. Não se trata de jogar jogos, trata-se de compreender a estrutura psicológica do desejo. Se ela sente que você é quem está investindo mais, seu impulso de conquista diminui imediatamente. Não por maldade, mas porque é assim que a mente humana funciona. O que já parece seguro perde a urgência. Pelo contrário, quando ela percebe que você mantém uma certa distância emocional, quando vê que sua vida não gira em torno dela, quando intui que você é capaz de ir embora se não receber o que merece, algo dentro dela se ativa. Ela começa a se questionar, a imaginar, a buscar. Mas essa dinâmica não exige frieza. Exige equilíbrio.
É uma forma de mostrar que seu mundo é vasto, suas prioridades são muitas, e sua identidade não depende da aprovação dela. Um homem capaz de sustentar esse tipo de presença se torna um ímã porque transmite algo que é escasso hoje em dia: autoestima. E essa autoestima, na lógica maquiavélica, é poder. Não um poder opressivo, mas um poder que nasce do domínio pessoal. Ela percebe que não pode manipulá-lo facilmente, não pode prever completamente suas reações, não sabe se o conquistou ou se precisa se esforçar mais. Essa leve incerteza a impulsiona a agir. O interesse começa a partir dela. É ela quem propõe, quem busca, quem pergunta, quem quer saber mais. Ela busca sinais, interpreta silêncios, analisa gestos. O investimento emocional que antes era seu agora começa a ser dela. E aqui surge um fenômeno fascinante. Quanto mais ela investe, mais forte se torna o vínculo entre vocês. Maquiavel sabia disso. Os seres humanos valorizam mais aquilo pelo qual lutaram. O que exige esforço é valorizado. O que é dado sem resistência é esquecido. Mas esse princípio só funciona se você mantiver sua essência intacta. Você não pode fingir confiança enquanto depende internamente. Você não pode projetar calma enquanto sua mente busca cenários desesperados. O investimento emocional invertido exige que você reconstrua seu autoconceito. Você precisa se ver como alguém valioso, alguém que contribui, alguém que pode se afastar se a situação não lhe for benéfica. Não por arrogância, mas porque você tem uma vida a proteger, uma missão a cumprir, um caminho a trilhar. Quando essa mentalidade se torna autêntica, você não age mais para manipular. Você simplesmente se comporta como alguém que prioriza a si mesmo. Mas ela sente isso. Ela percebe isso na maneira como você fala, em como reage aos testes dela, em como você não se abala quando ela recua um pouco para avaliar seu interesse. Ela vê que você não é do tipo que treme ao pensar em perder algo que ainda nem é um compromisso real. Ela vê que você não compete, não implora, não se desarma. E é precisamente essa força silenciosa que desperta seu instinto de se aproximar. Ela começa a pensar em você com mais frequência, começa a se esforçar, começa a mostrar lados de si mesma que não revela facilmente. E mais importante, começa a temer perdê-lo. Esse medo não é destrutivo se você o administrar com responsabilidade. É simplesmente o reflexo natural da nova direção emocional. Ela teme perdê-lo porque já investiu tempo, atenção, energia e desejo. Ela projetou possibilidades, imaginou cenários e agora sente que está prestes a obter algo valioso. Mas ainda não o tem completamente. Esse quase é o motor da sua busca. Esse ainda não é o fogo que a impulsiona. Essa sensação de que você é um prêmio que exige mérito para ser conquistado a torna mais dedicada, mais presente, mais envolvida. E quando o investimento emocional está totalmente do lado dela, algo mais profundo acontece. A mulher começa a vê-lo como um homem de alto calibre, um homem que não se entrega ao primeiro elogio, um homem que se coloca acima da necessidade de ser escolhido. A dinâmica muda, a energia se transforma, a conquista começa da parte dela, e você se torna o centro das atenções dela, não porque você exigiu isso, mas porque você a inspirou a partir da distância controlada que Maquiavel considerava essencial para manter qualquer forma de poder psicológico. No fim, tudo se resume a um princípio que Maquiavel entendia melhor do que ninguém. O poder nunca é dado, ele é construído. Quando você domina seu mundo interior, quando você administra sua energia, presença e disponibilidade com precisão, você não precisa mais perseguir ninguém. É a mulher que começa a perseguir você. Não por pressão, não por manipulação, mas porque ela sente que está diante de um homem que não é facilmente conquistado. Um homem com propósito. Um homem que não se desfaz diante do desejo. Um homem que representa um desafio digno. Ela é atraída pelo seu mistério, sua independência, sua escassez calculada
e o investimento emocional que agora vem da parte dela. E quando uma mulher investe em você, quando ela sente que ainda há algo a descobrir, quando ela percebe que pode perdê-lo se desistir, então ela faz de você uma prioridade. É assim que a psicologia humana funciona. É assim que o desejo opera. É assim que o poder é mantido. Mas este não é um jogo sujo. É um lembrete. Você não precisa ser cruel ou distante. Você precisa ser um homem com discernimento, limites e autoestima. Um homem que sabe que o amor não se conquista implorando, mas inspirando. E uma vez que você domine essa dinâmica, nunca mais precisará se perguntar como fazer uma mulher correr atrás de você. Será ela quem temerá deixá-lo ir, quem buscará sua presença e quem verá em você o magnetismo de um homem que sabe que é suficiente